Boa noite, Brasil. Infelizmente, as notícias não são boas, né? A coisa realmente está ficando cada vez mais negra, mais difícil para aqueles que são democratas e principalmente os que são bolsonaristas. General Tomás decreta prisão militar para vários oficiais e não somente isso, abriu inquérito policial militar para colocar alguns, não é, como subjúdices, como réus de justiça, e nós não sabemos o que pode surgir daí. Alguns poderão ser, se pegarem pena superior a 2 anos, poderão perder o seu posto e a sua patente e serem obrigatoriamente incluídos fora das Forças Armadas. Tá? Você vai assistir isso comigo aqui agora. Não somente isso, mas também o Alexandre de Moraes toma decisões radicais contra a esposa de Daniel Silveira. Gente, onde é que nós vamos parar? Tá? O assunto está cada vez pior e mais sério. Bom, gente, aí está. Carta dos oficiais. Exército identifica autores e militares envolvidos. Enfrentarão inquérito policial militar. Tá? Agora a coisa ficou séria. Presta atenção, gente, por indícios de crime, tá? Em documento polêmico. A Sindicância do Exército revela nomes de oficiais que redigiram e assinaram manifesto considerado pressão para golpe de Estado. Punições disciplinares já foram aplicadas, ou seja, eles já foram punidos com a sua liberdade de ir e vir, tá? Seja de detenção ou seja de prisão. Já foram aplicadas, mas inquérito pode levar a consequências criminais. Pode ser o fim da carreira de muitos que defenderam a democracia. O Exército concluiu a sindicância sobre a polêmica Carta ao Comandante do Exército de oficiais superiores da Ativa, que sugeriria uma pressão para a adesão a um golpe de Estado, segundo eles, né? As informações foram publicadas por Mônica Gogliano para o jornal Estadão. Atenção, gente, o documento assinado por 37 militares foi entregue então ao ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, no dia 28 de novembro de 2022. Estes oficiais patriotas escreveram uma carta para o comandante do Exército. A sindicância que mandaram abrir identificou 26 militares, incluindo os 4 autores desta carta que agora enfrentam um IPM por indícios de crime. O manifesto, que continha críticas veladas ao poder judiciário e mencionava compromissos com a legalidade, eles queriam que a coisa fosse legal, foi considerado uma tentativa de interferência nas decisões do comandante do Exército na época, general Marco Antônio Freire Gomes. Tá? A investigação revelou participação de 12 coronéis. Veja, nenhum general assinou essa carta. Foram os coronéis, tá? 9 tenentes-coronéis, um major, 3 tenentes e um sargento, com os principais redatores sendo 2 coronéis da Ativa e 2 da Reserva. Gente, aí o bicho pegou, né? Apesar das punições disciplinares, né, já foram detidos, agora aplicadas a 26 envolvidos, incluindo advertências e detenções. O IPM foi instaurado para apurar possíveis crimes. Tá? O inquérito terá 30 dias para ser concluído, com possibilidade de prorrogação. O Ministério Público Militar, que fiscaliza a investigação, pode requisitar novas diligências ou ampliar o número de investigados. Tá? O general Tomás está sabendo disso, gente, tá certo? A carta foi descoberta durante as investigações da Polícia Federal após o depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, que afirmou que o documento visava pressioná-lo a apoiar um golpe de Estado. Ou seja, Freire Gomes foi lá na Polícia Federal e cantou feito um passarinho, né? Cantou bem lá.
A descoberta e investigação do documento marcaram um caso raro de manifestação política nas Forças Armadas, resultando em inquérito policial militar potencialmente levando a consequências criminais. Gente, para mim, ler isso aqui para vocês, tá? É muito, muito triste, tá? Aí está, para você que quiser ver a reportagem, na revista Sociedade Militar. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você concorda, gente, que isso esteja acontecendo no seu país? Você concorda que alguns oficiais, né, e praças, simplesmente porque enviaram uma carta, gente, né, para o seu alto comando, eles não queriam literalmente causar nenhum dano, eles queriam apenas uma posição do comandante. E agora já foram presos, né, alguns deles já foram detidos, e o pior, ainda foram colocados no inquérito policial militar, estão sendo levados às barras da justiça. Isso é degradante, né? Isso é muito sério, tá? Para nós que somos militares, né? Para as pessoas que ainda querem ter uma carreira, tá certo? Mas a segunda notícia é tão ruim quanto a primeira, eu sinto te dizer isso. Alexandre de Moraes suspende, né, todas as redes da esposa do Daniel Silveira, pessoal. É muito triste, tá? O exército bate de um lado, o Alexandre de Moraes bate do outro, a imprensa bate do outro, as urnas continuam contando os nossos votos, os políticos que estão se apresentando agora estão tentando destruir a todo custo o Pablo Marçal, não é isso? Bolsonaro está inelegível, nós não temos ao nosso lado nenhuma grande mídia que divulgue o que nós estamos falando em pequenos canais, então a coisa vai se tornando meio que desesperadora, tá? O YouTube nos censura, o algoritmo do YouTube não deixa as nossas lives progredirem, a menos que você divulgue. Nós não temos como sair dessa furada, tá? Alexandre de Moraes suspende redes da mulher de Daniel Silveira e ameaça multa diária. Notícia fresquinha, ó, do dia 28 de agora. Tá? Então aqui está a esposa dele. Vamos ver aqui. Ó. Nesta quarta-feira, 28 de agosto, a Polícia Federal, sob ordens do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, intimou a advogada Paola Silva, esposa do ex-deputado federal Daniel Silveira. A decisão judicial incluiu a suspensão de todas as redes sociais de Paola e o bloqueio, além da entrega do seu passaporte. Coitada. Paola, um abraço para você, para o Daniel, tá? Contem com as nossas orações, as nossas preces. Em reação, a defesa de Paola, representada pelo advogado Paulo Faria, classificou as ações como um constrangimento ilegal. O casal está no centro de uma polêmica que tem atraído grande atenção pública e gerado debates acalorados sobre as decisões do STF e os seus impactos. A suspensão das redes sociais e o bloqueio de passaporte são medidas raramente vistas e levantam questões sobre a extensão dos poderes judiciais em casos que envolvem figuras políticas e seus entes próximos. Querido Brasil, nossa situação sem o voto impresso, sem a contagem pública, não tende a melhorar. Tá? Então, nós pedimos a você que curta, compartilhe e comente essa live. Eu fiz 2 lives recentes sobre o Pablo Marçal, estou sendo extremamente boicotado pelo YouTube. Ele não distribui as minhas lives, pessoal. Eu tenho um alcance mínimo aqui, que eu sei qual é, e tenho um alcance máximo. Para vocês terem ideia, nós não chegamos nem à metade do alcance mínimo com as lives do Pablo Marçal. Mas nós entregamos a Deus, sabemos que a nossa luta não é vã, não é isso? E nós já progredimos bastante, já lutamos bastante e sabemos que a vitória nos espera, tá? Por favor, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, divulgue essa live. Obrigado pela sua audiência, né? E até a próxima, se Jesus Cristo permitir.